Bom, boa noite. Na aula de hoje a gente vai fazer a primeira conexão com o banco, né? Vamos criar um projeto e fazer as configurações para conectar com o nosso banco do MySQL. É o módulo 7 aqui, né? Primeiro a gente vai fazer meio que um rascunho, né? Um projeto rascunho para fazer essa conexão e depois a gente vai fazer um outro projeto mais robusto. Beleza. Ah, vamos abrir o IntelliJ. E aí já de antemão aqui, para fazer essa conexão, o Java puro, só com Java mesmo, ele não consegue fazer. A gente vai precisar baixar um arquivinho aqui que é uma biblioteca externa que permite fazer essa conexão entre o Java e a tecnologia do banco que a gente usar, no caso o MySQL. E aí chama MySQL Connector J, que é de Java mesmo esse J. Se fosse, por exemplo, o Postgre, seria um Postgre Connector J, no caso. Todas as tecnologias de banco ele vai ter esse Connector J, que é uma biblioteca. Então, vamos baixar esse carinha aqui. Deixa eu ver qual que é esse zip aqui. Deixa eu pegar o link. Esse link é melhor. Esse aqui. Aí clique em não. Deixa eu mandar aqui para vocês o link. Ó, o Leandro chegou. Opa. Estamos começando agora, viu? Boa noite. Boa noite. Beleza. Aqui pelo telefone. Tranquilo. Bom, igual eu estava dizendo, a gente vai fazer hoje a primeira conexão com o banco, né? A partir do projeto Java. E aí, para fazer essa conexão, a gente precisa de uma biblioteca externa que chama ConnectorJ, né? No caso, como eu vou usar o banco MySQL, então a gente precisa do MySQL ConnectorJ, que eu enviei o link aí no chat aqui da call. Eu vou abrir o dbeaver também, só para confirmar uma coisa. Eu baixei ele aqui, esse zip. O IntelliJ está aberto, está abrindo aqui. Deixa eu extrair esse zip aqui, que a gente precisa de um outro arquivinho que está aqui dentro. Opa, abriu. Dentro dessa pasta, é esse arquivo que a gente vai precisar, ó. MySQL Connector J 9.6.0, a versão .jar, é um arquivo jar, né? Eu vou deixar ele aqui por enquanto, mas depois eu vou copiar, fazer uma cópia desse arquivinho para dentro do nosso projeto. Deixar ele ali. O banco é o MySQL mesmo, beleza. Então vamos aqui no projeto, no IntelliJ. Deixa eu fechar isso aqui já. Ele tá carregando ainda. Oxi. O IntelliJ resolveu fechar do nada. Eu apertei pra fechar e não vi. Retro Ultimate Subscription Expired. Continue with expiration. Activate the Ultimate. Ah, tá. Deixa eu só logar aqui na minha conta. Que ele expirou. Continue with e-mail. Agora a senha eu tenho que lembrar, que eu não lembro qual que era a senha. Acho que essa senha eu gerei ela. Quem tiver e-mail estudantil depois, se quiser que eu ajudo a fazer o JetBrains aqui, fazer o IntelliJ Ultimate para conta estudantil, porque eles liberam, né, para estudante, me chama depois aí que a gente marca um momento aí para fazer isso aí. É bem tranquilo, é rapidão. E aí eu acho que a JetBrains, que é a empresa que faz o IntelliJ, elas liberam por um ano, se não me engano. O IntelliJ que é o pago, é o Ultimate, né? Só que
para estudantes, no caso. Aí, beleza, que foi. Aqui vamos criar um projeto novo, new, mesmo fluxo, project. Vamos dar um nome para esse projeto, conexão. Como é que tava no slide? JavaDB. Pode ser. JavaDB. Aqui mantém Maven, beleza. É isso. Create. This window. Beleza. Vamos lá. Vou aumentar isso aqui. Acho que eu já vou colocar o ConnectorJ nessa pasta Resources, que é de recursos, né? Então vou pegar ele aqui, vou fazer uma cópia dele e vou colar aqui nessa pasta. Beleza. Vem pra cá. E aqui em Java a gente vai começar. Quer ver? Talvez até dê pra fazer outra coisa aqui, ó. Aproveitar que a gente tem um POM. Talvez dê pra adicionar no POM aqui a dependência já do MySQL ConnectorJ. Dessa forma aqui. Tem que ter outra tag aqui, dependências. Vou mandar pra vocês esse trecho aqui depois. Se você estiver ouvindo uma música aí, é meu vizinho, tá? Não sou eu, não. Beleza. Tão Aí ouvindo? de noite às vezes é complicado. Não, sexta-feira. Complicado isso. Vale content as found starting element. Não. Deixa eu ver isso aqui. Properties, dependencies. Não, mas tá certo aí. Agora foi. Devia estar alguma coisa. Tá, deixa eu mandar atualizar aqui. O que acontece? Acho que eu já comentei no começo sobre o Maven, no começo do curso, né? O Maven, ele é um gerenciador de dependências, certo? E aí ele é responsável por gerenciar essas bibliotecas externas que a gente tem aqui, né? No caso, a biblioteca que eu coloquei aqui externa é o MySQL ConnectorJ, né? Outra forma de vocês pegar essas dependências aqui, pegar esse código que eu coloquei aqui, né? Vocês devem estar pensando que eu tirei esse código do além, né? Mas não foi, não. É porque eu peguei na outra tela aqui. Existe um site chamado Maven Repository. Esse cara aqui, ó. Se a gente pegar esse trecho aqui, MySQL ConnectorJ. Deixa eu ver se eu pus pra gravar. Cadê? Eu pus, beleza. Aqui, ó. É o primeiro, MySQL ConnectorJ. Clico nele. E aqui tem várias versões, né? 9.60, que é a última. As datas de cada uma, quantidade de usos. Aqui nós pega a última mesmo. E tá aqui o código, tá? Esse trecho de código que eu colei lá. E aí, o que acontece? Aqui tem uma tag chamada dependencies, que é o plural, né? Pode ter várias dependências. E aí dentro da tag dependencies tem a tag dependency, que eu coloco uma dependência só. Então é isso aqui. Aí eu posso adicionar outras. Futuramente a gente vai adicionar outras diferentes que vão precisar ao longo do projeto, tá? Então beleza, já tem essa dependência aí, que é o principal. Vamos criar aqui, na pasta Java, uma classe chamada Connection Factory. Connection Factory, que traduzindo é uma fábrica de conexões, né? Essa classe vai ser responsável por criar conexões, né? Criar
uma conexão nova com o banco. Bom, para fazer a conexão com o banco, a gente já até viu aqui no próprio Debeaver como que faz essa conexão, né? Eu vou excluir aqui essa conexão do MySQL e vamos fazer de novo. Ó, conexão, MySQL. Vamos ver o que a gente precisa para fazer uma conexão. URL, que ela já está aqui, ó. Tá meio transparente, né? Meio clarinho. JDBC, MySQL, nananã. O servidor, que é localhost, é local na nossa máquina. O usuário e senha. A porta está aqui também, né? O usuário é root. A senha que a gente colocou por padrão root também. Então, basicamente a gente precisa só disso. Para fazer a mesma conexão que a gente faz no Debeaver, só que dentro do projeto agora, né? Que é o que a gente quer. Então vamos lá. Eu vou criar uma private string URL. 3 variáveis. Private string user e private string password. Certo? O usuário é root. A senha a gente definiu como root para ficar fácil. E a URL tem aqui na própria conexão, né? A URL é tudo isso aqui, ó. JDBC, não dá para eu copiar, mas eu vou escrever. JDBC, dois pontos, deixa eu até deixar melhor. JDBC, dois pontos, MySQL, dois pontos, barra, barra, localhost, que é esse cara aqui, ó. Se eu mudar aqui, ele muda lá em cima. É o servidor, né? Dois pontos, a porta 3306, que também se eu mudar, ele muda lá. No caso, 3306 é a nossa porta do serviço mesmo. Então, o URL é esse cara aqui. JDBC, dois pontos, MySQL, dois pontos, barra, barra, localhost, dois pontos, 3306. Pronto. Isso aqui é os três dados que a gente precisa para estabelecer uma conexão com o banco. Agora eu vou criar uma classe que vai utilizar o MySQL Connector J, né, essa biblioteca, para de fato fazer a conexão. Então, como que a gente instancia um método, né? Public, o retorno do método connection, ele retorna a conexão. Aqui, ó, toma cuidado porque tem vários tipos, tem dois tipos de connection, tá vendo? JavaSQL, JavaSUN, JDI, Connect SPI. É o primeiro, tá? Java.sql, ele importa aqui em cima. Então vê se o import está certo, porque se importar errado ele vai ficar dando erro. E o nome do método, getConnection. Abre e fecha parênteses, eu não preciso passar nenhum parâmetro. Abre e fecha as chaves. Aí, dentro desse método, a gente vai colocar um return, que ele espera o retorno de uma conexão. E aí a gente vai puxar outra classe do connector J ali, da biblioteca. Driver Manager, esse cara aqui só tem ele, né? Ponto get connection. Opa, get connection. Aí olha só, esse get connection aqui tem três tipos de get connection. Um que passa só o URL, um que passa o URL e uma outra propriedade chamada properties, e o terceiro que passa tanto o URL, o user e o password, tá vendo? É o nosso caso aqui, a gente vai usar esse cara. Esses outros aqui, o primeiro e o segundo, o que acontece? O primeiro é se eu colocasse todos os dados de user e password dentro da URL embutido. E o segundo é se esses dados aqui, né, tanto user quanto password, tivessem um outro arquivo externo. Um arquivo que ele definiu aqui como properties. Aí, por exemplo, esse da URL, se a gente fosse passar via URL, ficaria assim, ó. Ponto de interrogação, username igual root e password igual root também. Ficaria mais ou menos assim se eu fosse passar usuário e senha direto pela URL. Mas por uma questão de didática, às vezes a senha de vocês é diferente da minha, ou o usuário também, né? Eu prefiro passar separado em cada uma das variáveis. Que então é esse terceiro caso, né? E tem que passar nessa ordem, tá bom? URL, user e password. Se eu inverter aqui, vai dar erro, né? Se eu passar o user no lugar da URL, dá erro. Se a minha senha for diferente do usuário e eu passar invertido, também vai dar erro, né? Então tem que passar na mesma ordem. URL, vírgula, user, vírgula, password. Beleza? E aí o que acontece?
Assim que eu coloquei esses dados aqui, ficou vermelho nessa linha, né? Se eu pôr o mouse em cima, a gente vê aqui, ó, um handled exception, Java SQL exception. O que acontece? Essa conexão ela pode dar erro, né? Por diversos motivos, né? Por exemplo, o servidor não está rodando, o usuário está errado, a senha está errado, ou a própria URL também pode estar errada, né? E por conta que isso pode gerar um erro, o Driver Manager aqui ele solicita que a gente coloque alguma coisa para tratar esse erro, né? De forma simples aqui. Então eu vou clicar em More Actions aqui, ó. E aí tem essa opção aqui, ó, Surround with Try Catch. Eu vou escolher essa opção, que é a opção mais utilizada, tá? Então o que ele fez aqui? Ele criou um bloco de código que faz o tratamento para nós, né? O try é o que eu vou tentar fazer. O que eu vou tentar fazer? Uma conexão com o banco. O catch, na tradução livre, né, do inglês para português, seria captura, né? Ele captura o quê? A exceção. Se ele não conseguiu fazer a conexão, ele captura uma exceção que vai ocorrer aqui. E aí o throw new é lançar, né? Ele lança uma nova runtime exception, no caso aqui, né? E aí é basicamente isso. Deixa eu ver se eu posso fazer um negócio. Se eu colocar um salt aqui. System salt é o system println, né? Ele não tá system. Vou escrever out println. Deixa eu ver se eu consigo imprimir isso aqui. Não, ele não deixa não. Então vamos deixar do jeito que estava mesmo. E aí a gente vai testar para ver os erros que podem acontecer, né? Colocando senha errado, usuário errado, tudo mais. E é isso, ó. Não tem muito segredo, é basicamente isso. Uma dúvida aqui, se caso Sim. colocar um return ali no true, não tem? Daria certo? Apareceria alguma mensagem ou não? Um return? Isso. Não. Por que acontece? A classe ela espera que o retorno seja do tipo connection, né? Eu não consigo colocar um throw aqui porque o catch, tá vendo que ele deu erro? O try catch ele serve para lançar uma exceção além do que o programa já esperava, né? Então eu não consigo dar um return aqui. O que a gente pode fazer é, por exemplo, ao invés de deixar esse erro, eu posso colocar uma mensagem personalizada. Erro ao conectar com um banco. Eu posso fazer isso aqui. Porém, eu quero mostrar para vocês o erro padrão que acontece, né? Que é esse Ezinho aqui, que é justamente desse SQL exception. Para vocês verem assim, o que acontece de erro mesmo, assim, sem eu tratar de forma mais personalizada. Beleza? Bom, método e classe connection factor tá feito. Vamos para o próximo, que já é para testar a nossa conexão de fato. Uma classe main aqui, né? Main teste conexão. E aí tem o PSVM, que vocês já conhecem, né? Public static void main. Vou colocar aqui bem simples, ó. Testando a conexão com o banco de dados. E aí aqui embaixo eu chamo a nossa classe Connection Factory. Essa aqui. Na verdade não, eu instancio uma connection Java SQL, o nome da variável, e aí ela vai receber a nossa conexão. Connection Factory. Ah, tá. O que acontece? Do jeito que está aqui esse método, né? Eu preciso instanciar essa Connection Factory também. Essa classe aqui eu preciso criar uma variável para ela aqui, ó. Seria mais ou menos isso aqui. E aí sim eu chamo aqui Connection Factory Get Connection. Porém, para ficar mais interessante da gente fazer, eu vou fazer uma alteraçãozinha aqui que vocês ainda não tinham visto, que é colocar esse método aqui, né, como static, né? E aí, olha só. O que muda quando eu coloco esse método como static? Muda que eu não preciso mais instanciar essa classe. Tá vendo que eu tive que instanciar a classe, pegar a variável dela e chamar o método? Com esse método aqui estático,
eu consigo chamar ele direto a partir da classe, sem instâncias. Como que eu faço isso? Né? Vou apagar isso aqui. E aí, ao invés de chamar essa variável, eu chamo direto a classe. Qual que é a diferença aqui, né? Pra vocês reparar. O Czinho aqui é maiúsculo, porque é referente à classe. E esse Czinho aqui é minúsculo, que é referente a uma variável. Lembra que essa variável podia ter qualquer nome, né? Mais uma vez, podia ser só conexão. Mas essa é a diferença, né? Isso é variável e isso é classe. Eu estou chamando um método a partir da classe. E aí eu não preciso mais instanciar esse cara aqui em cima. É uma linha de código a menos. E aí, beleza. Voltando aqui, ficou vermelho essas três variáveis, né? URL, user, password. Por quê? Se eu pôr o mouse em cima, olha só. Non-static field, URL cannot be referenced from static context. Por que que tá dando isso? Porque o nosso método passou a ser estático e as nossas variáveis aqui não são estáticas. Muito simples de corrigir. É só fazer as variáveis se tornarem estáticas. Colocando static também, tá vendo? Então, as variáveis só são estáticas pelo fato de que eu uso elas em um método que é estático, né? E por sua vez, o método só é estático porque fica mais fácil da gente chamar o método aqui, né? Sem ter que instanciar uma connection factor aqui. Entenderam? Tranquilo? Tranquilo. Beleza, estamos quase lá. Agora, em teoria, com essa connection aqui, a gente já estabeleceu uma conexão com o banco nesse ponto aqui. Para testar se realmente funcionou, a gente vai colocar um if e vamos estabelecer uma condição aqui dentro do if. Se a minha connection for diferente de nulo, significa que a conexão foi estabelecida com sucesso. Estabelecida com sucesso. E se não, deixa eu ver. Se não for estabelecida com sucesso, vai cair naquele try catch lá do Connection Factory, mas eu vou colocar um else aqui só para ver. Conexão não estabelecida. Beleza. Vou executar o projeto para ver o que vai acontecer. Ó, conexão estabelecida com sucesso. Olha só. Vou colocar uns breakpoints aqui pra gente ver o que está acontecendo, né? Ele está executando ainda? Não. Beleza. Vou rodar de novo no modo debug. Ó. Veio pra cá. E aqui eu passei, vamos ver, o URL, o user e o password. E aí esse return volta lá pro principal, né? E olha só, a conexão tá aqui, ó. Connection, né? É diferente de nulo. Então ela entra no system print aqui e imprime. Vamos simular se eu, por exemplo, passei o user errado. Root X, né? Vamos ver o que acontece. Vou tirar esses breakpoints. Olha só o que aconteceu. Ele estourou uma exceção. A gente, quando vê esse monte de linha vermelha, a gente fala que estourou alguma exceção, né? Se a gente ler aqui, ó, acesso negado para o usuário root X no servidor localhost, usando senha, sim, viu? Então ele está falando que o acesso foi negado para esse usuário root X, porque não existe esse usuário, né, no servidor do banco. O mesmo para a senha. Se eu alterar a senha aqui, ó, e tentar executar, por uma questão de segurança, a mensagem acho que vai ser a mesma, tá? Ó, acesso negado para o usuário root. O usuário tá certo, a gente sabe que era root, porém a senha tá errado, né? Usando o password yes. Por que a mensagem é a mesma? Uma questão de segurança, né? Se alguém malicioso tentar, por força bruta, né, vários tipos de usuário e vários tipos de senha, se a mensagem falar, o usuário tá errado, então a pessoa vai tentando vários tipos de usuário até achar um usuário que é o certo.
E aí, a partir do momento que ele achou o usuário certo, a mensagem de erro seria que a senha estava errada. Aí ele vai tentar várias senhas com aquele usuário certo, e aí ele iria conseguir achar alguma senha que daria certo. Então, por uma questão de segurança, a gente pensa nisso, né? Sempre a mensagem de tanto usuário ou senha incorreto vai ser a mesma, né? Vocês podem pensar isso para futuramente um sistema de login, né? Um sistema de login, se o cara digitou o e-mail errado e a senha certa, eu vou dar a mesma mensagem que se ele tivesse feito o contrário. Digitado o e-mail certo e a senha errada, entenderam? Para não deixar o cara saber o que está errado. Eu não posso falar para o usuário se ele acertou em algum dos dois dados aqui de acesso, né? Outra coisa aqui, ó, que a gente pode testar, mudar o servidor localhost, né? Eu tô colocando qualquer coisa na frente só para mudar, pra gente ver que vai dar erro. Vamos ver se o erro é o mesmo agora, ó. Ó, testando a conexão com o banco de dados. O que aconteceu? Ele tá parado, ele tá tentando conectar no localhost ZZZ, só que esse servidor não existe. Então meio que ele tá batendo lá e tentando conectar, mas ele não consegue. Esse até demorou um pouco mais, tá vendo? Que aí já dá um outro erro. The last packet sent successfully to the server a 0 milliseconds. 0 milissegundos atrás, né? O driver não recebeu nenhum pacote do servidor. Ou seja, ele mandou um pacote pro servidor, né? Tentando fazer a conexão, mas como esse servidor não existe aqui, ele não teve nenhum retorno. Então, não deu certo também a conexão, mas por outro motivo agora, né? Ó, Communication Link Failure. E vamos ver agora se eu mudar a porta de 3306, sei lá, 3310. Ó, vamos ver. Agora, parece que deu o mesmo erro, ó, Communication Link Failure. Mesmo erro praticamente de ter mudado o servidor, né? Só que agora foi mais rápido. Ó, Connection Refused. Entenderam? Então, por isso que a gente tem esse sketch aqui, esse Throw New Runtime Exception. A mensagem personalizada, a mensagem que está vindo, né, de acordo com o problema, ela vem desse Ezinho. Beleza? Bom, deixa eu ver quantas horas. Já que a gente já viu que fez a conexão, deu sucesso aqui no nosso if else, eu vou até tirar esse else porque ele não faz sentido, tá? Uma vez que se a conexão não for sucedida com sucesso, ele vai lançar uma exceção, né? A gente tem isso aqui, ó, desse try catch. O else nunca vai acontecer, vocês concordam comigo? Porque ou a conexão funcionou ou deu algum erro. Não tem como cair nesse else. Vou tirar ele. Bom, o que a gente pode tentar fazer aqui? A gente pode tentar fazer um insert de repente, né? Vamos bem simplesinho aqui no momento. Na próxima aula a gente vai fazer isso de forma padronizada, né? Tem um modelo de padrão que a gente segue, que divide todas as classes em pequenos pacotes, né? De responsabilidades. Depois eu vou falar um pouco para vocês sobre design patterns. Mas no momento aqui, como a intenção é só entender como que funciona a conexão, fazer uma conexão para testar, eu vou fazer tudo nesse carinha aqui. Então, eu vou escrever um string SQL e aqui a gente vai colocar aquele insert igual a gente fez no banco aqui na última aula. Eu vou até fazer aqui manualmente para eu poder copiar certinho e não dar erro, né? Foi produtos, né? Deixa eu ver aqui. Acho que a gente tinha deixado vazio. Ah, tem um mouse aqui. Tá. Vamos lá. Insert into. Onde que a gente vai inserir? No produto, tabela produto. Aí a gente lista todas as colunas. Deixa eu até expandir aqui. Menos a coluna ID, porque ela tem o auto-incremento. Nome, vírgula, categoria, vírgula, preço e vírgula, estoque. E os valores que a gente quer inserir, né? Nome de um produto. Deixa eu pensar. Teclado. Categoria periférico. Periférico tem acento em algum lugar que eu não lembro onde. Periférico, só vou copiar isso aqui. Acabei fechando ali sem querer, mas tranquilo, eu faço rapidão. Insert into produto, nome, categoria, preço e estoque. Values, teclado, vírgula,
categoria periféricos, preço de um teclado, sei lá, vou pôr 550. E estoque, vamos falar que tem 10 em estoque. Beleza. Esse é um comando de insert que a gente já viu, tranquilo. Se eu executar aqui, ele funciona. Se a gente vir na tabela produto e atualizar, tá aqui, foi inserido. Só que agora, o que a gente quer fazer? A gente vai fazer o projeto inserir esse cara aqui, né? O projeto vai executar o comando de insert. Eu vou apagar ele, beleza. E vou copiar esse SQL aqui de insert. E vou colocar ele bem aqui, ó. E aí, nesse caso, ó, tomem cuidado, esse barra N não pode existir, porque senão pode dar problema, tá? Esse barra N é uma quebra de linha que o TheBeaver faz aqui, que eu fiz essa quebra de linha, né? E aqui eu vou deixar ele por extenso. O que acontece? Se for para fazer quebra de linha aqui dentro do código do Java, ele concatena com mais, tá vendo? Porque são dois conjuntos de strings, né? Então não tem aquele barra N. Pode deixar assim se quiser, mas não deixa aquele barra N, porque pode dar problema. Aí a gente vai colocar um outro try. Esse trecho de código pode ser que fique um pouco confuso, porque ele é um pouco mais avançado, mas na próxima aula eu vou explicar direitinho. Aqui, deixa eu ver, a gente não precisa estabelecer uma conexão, a gente já estabeleceu. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar uma outra classe da biblioteca do ConnectorJ, que é Prepared Statement, STMT. STMT é abreviação de Prepared Statement, porque... de statement só, na verdade. Porque se for colocar ele inteiro, olha só, a variável fica muito grande. Então pode colocar só STMT. E aí esse Prepared Statement, ele recebe a nossa connection, que a gente estabeleceu, ponto Prepare Statement, que é um método que ele recebe, olha só, um string SQL, que é justamente esse insert que a gente vai passar, tá? Eu coloquei esse SQL aqui porque se eu colocasse todo esse código aqui dentro desses parênteses, ia ficar meio estranho, tá vendo? Então a gente separa para ficar melhor de ver. E aí, olha só. Esse prepared statement, ele tá reclamando aqui, né? Tá dando um erro aqui. E a mesma questão do try catch desse cara aqui, ó. Que instancia a conexão. Só que esse aqui já é outro cara, é o prepare statement. Então, eu vou pôr o mouse em cima, More Actions e Surround with Try Catch, tá vendo? E aí ele faz o que ele tem que fazer aqui pra deixar organizadinho, ó. Ele colocou também uma CL Exception, por quê? Além de quando eu crio a conexão poder dar um erro que eu não esperava, o Prepared Statement que ele está preparando para fazer uma execução de algum comando, no caso é um insert, ele também pode dar um erro inesperado. Por exemplo, se esse SQL estiver errado, né? Se esse insert aqui tiver, sei lá, mais X aqui, se essa tabela produto não existir, né? Pode dar erro. Se, por exemplo, as colunas aqui eu passei o nome errado das colunas, né? Pode dar erro também. Então, existe algumas possibilidades de erro aqui que justamente esse novo try-catch vai resolver pra gente. E aí, beleza. Agora que a gente tem esse prepared statement aqui, a gente precisa passar na verdade, isso que eu fiz aqui já funcionaria, né? Só que isso aqui é uma falha de segurança que a gente não pode deixar acontecer. Eu não posso passar os valores aqui direto, e até recomendo vocês darem uma pesquisada depois. Antigamente tinha uma coisa chamada SQL Injection, que até hoje ainda tem em sites antigos. Sites antigos têm essa vulnerabilidade de SQL Injection. O que é o SQL Injection? Só dando um contexto. Basicamente, o usuário lá na tela, ele pega aqui um site qualquer aqui, sei lá, SQL Injection Try. Tem alguns sites que fazem de propósito para você testar esse aqui, ó, Try Hack Me. Ele te permite colocar SQL Injection. Na verdade, ele é para treinar, né? Mas imagina que aqui nesse username aqui, né, nesse campo, eu consigo colocar um SQL malicioso para, por exemplo, derrubar todas as tabelas da base de dados, ou dar um select na tabela admin,
que é uma tabela que teria os dados, né, de credenciais de acesso de admin. Então, para não acontecer isso aqui, né, essa vulnerabilidade de SQL Exception, que eu até recomendo vocês pesquisar depois sobre o que é o SQL Exception, só de curiosidade, a gente precisa fazer diferente isso aqui. Eu não passo aqui os valores, tá? Aqui eu vou passar só interrogações. Uma interrogação para cada coluna que eu tenho. Coluna nome, categoria, preço e estoque. 4 interrogações, 4 colunas. E aqui dentro do Prepared Statement, do try catch, que a gente vai passar de fato os valores de cada coluna, né? Aqui ainda não está definido os valores. Então a gente chama aqui stmt.setString. A primeira é 1, né? E o nome, que era, deixa eu ver aqui, teclado gamer. Teclado, aqui aspas duplas, tá? Teclado gamer. Por quê? O que acontece? Lembrando aqui, no insert do SQL era aspas simples porque era um código SQL. Aqui é aspas duplas porque já é um código Java. stmt.setString, a segunda categoria, 2, categoria periféricos. Ó, eu fiz errado, pus aspas simples. Aspas duplas. Mais um aqui, setString, todos eles são strings? Não, na verdade o preço é double, né? Então esse aqui é set double. O set do stmt é de acordo com a variável da coluna. O preço aqui 550. E por fim é um int, né? O estoque é int. Set int 4 10. Beleza. A gente está passando então todos os valores. E aí o que o Prepared Statement faz? Aonde tem interrogação ele vai alterar pelo valor que está aqui, né? 1 é essa primeira interrogação, o 2 é o periféricos e aí por diante. Por fim, a gente chama aqui stmt.executeUpdate. executeUpdate. Pronto. Vou pôr um breakpoint aqui. Vamos testar se funcionou ou não funcionou, né? Posso até colocar uma mensagenzinha aqui, ó. Solt é produto, né? Produto inserido com sucesso. E aí o catch eu vou deixar esse som que vai cair mesmo. Vamos executar, ele vai parar aqui. Ó. Fez a conexão com o banco, né? Passou aqui, ó. Conexão estabelecida com sucesso. Vou conferir aqui no banco só para vocês verem, ó. Não tem o teclado gamer lá ainda, né? Assim que eu passar por ali, ele vai inserir. Tá parado aqui, né? Vou passar para frente, olha. Não inseriu, deu erro. Database, no database selected. Então ele teve um erro aqui. Apesar da conexão ter sido sucesso, ele deu um erro que não encontrou a base de dados. Que estranho, né? Porque... Ah, tá. Tem um erro na minha URL aqui, ó. O que acontece? Eu não passei qualquer base de dados, né? Eu passei só a tabela. Isso é uma coisa que pode confundir. Inclusive eu confundi, né? A base de dados nossa é teste, tá vendo? Dentro da base de teste tem a coluna produto e a tabela aluno e produto, né? Então na URL a gente tem que passar a base de dados nossa, no caso teste. E aí se eu passar a base errada, acho que... Vamos ver o que vai acontecer. A conexão talvez não seja nem estabelecida, né? Tá vendo, ó? Um no database test. Ou seja, a base de dados testes não é conhecida, não existe. Vou passar certinho com o mesmo nome. Tem que rodar em debug. Deixa eu cancelar isso aqui. Eu quero rodar em debug pra gente ver inserindo. Olha, já inseriu, mesmo eu tendo cancelado. Vou apagar de novo. Pra gente ver o momento exato que ele insere, tá? Então, testando conexão. Conexão funcionou. Agora a gente tem uma base de dados selecionada. Tá aqui, ó. Execute update. Ó, nesse ponto ele ainda não inseriu. E aí quando eu passar para o próximo, ó,
produto inserido com sucesso, é a nossa mensagem final. Eu volto na tabela, atualizo aqui, ó. Tá aqui o teclado gamer inserido de acordo com os dados que a gente pôs aqui. O que acontece? Se eu alterar esses dados aqui, por exemplo, alguém me fala um outro periférico aí. Vamos lá. Qualquer outra coisa. De PC, Isso. Pode ser. coloca o cooler. Cooler. Beleza. Cooler é o ventiladorzinho do computador. Ele pode ser um periférico. O preço dele aqui, sei lá, vou pôr uns R$15. E a quantidade de estoque, vou pôr 50. Tem muitos. Vamos executar de novo. Sem o breakpoint agora. Ó. Ele vai rodar, testando a conexão. Conexão estabelecida. Produto inserido. Vamos vir aqui. E tá lá. Inseriu o novo produto que eu coloquei aqui. Então é isso, pessoal. É dessa forma que a gente faz, de forma meio que manual, uma conexão com o banco de dados e roda um comando, né? O comando, no caso, que a gente executou foi o de insert, né? De inserir alguma coisa. Inserimos com sucesso. E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa aí? Nenhuma. Beleza. Tranquilo. Bom, Boa. para vocês, sei lá, uma coisa para vocês fazerem aí no fim de semana, não gasta nem 10 minutos, 15 minutos. Pesquisar sobre o que é o SQL Injection, né? O que acontece quando tem essa vulnerabilidade nos sites. Beleza? Beleza. Então, para a próxima aula a gente depois vai criar um projeto mais organizado, com um padrão, com um design pattern certinho, dividindo as coisas em suas responsabilidades e executando o CRUD, né? Que é o de criar, o insert no caso, o read, que é o select, o update, que atualiza algum dado, e o delete, né? Tudo bem organizadinho. Vocês vão ver que vai ficar muito massa isso. Fechou? Fechou. Fechou. Então, bom fim de semana e até a próxima aula. Obrigado pra vocês também. Valeu. Boa noite pra vocês aí. Boa noite. Boa noite.